A Amazônia é muito mais que um patrimônio natural. É uma infraestrutura ecológica que presta serviços indispensáveis ao Brasil e ao mundo. Hoje, a ciência revela que os valores econômicos associados aos seus serviços ecossistêmicos superam com folga o rendimento da agropecuária na região. O que vale mais, uma árvore em pé ou uma lavoura recém-plantada? Uma castanheira centenária ou uma pastagem expandida? Durante décadas, o progresso foi medido em campos abertos e áreas devastadas. Mas a ciência agora nos mostra que essa lógica pode estar equivocada. Este vídeo tem como propósito apresentar, de forma clara e fundamentada, evidências científicas robustas que demonstram que a floresta amazônica conservada possui um valor econômico superior ao das atividades agropecuárias que, historicamente, motivaram o desmatamento. Com base em dados quantitativos e espacialmente explícitos, oriundos de um estudo publicado na revista Nature, por Strange e colaboradores em 2018, vamos explorar como os serviços ecossistêmicos fornecidos pela floresta, como a regulação climática, a produção de alimentos e a mitigação de gases do efeito estufa, geram benefícios econômicos concretos, tangíveis e, muitas vezes, superiores aos rendimentos oriundos da agropecuária extensiva na região. É hora de rever conceitos, atualizar os números e reconhecer. Manter a floresta em pé não é apenas uma escolha ambiental, é uma decisão estratégica, racional e economicamente vantajosa. Para compreender o valor econômico da floresta amazônica, é necessário, antes de tudo, entender o que são os serviços ecossistêmicos. Trata-se das funções desempenhadas pelos ecossistemas naturais que sustentam a vida no planeta e fornecem insumos essenciais ao bem-estar humano. No caso da Amazônia, esses serviços podem ser agrupados em 5 grandes categorias. Primeiro, a regulação climática. A floresta é um gigantesco sistema de evapotranspiração que influencia o regime de chuvas em todo o continente sul-americano. Ao liberar vapor d'água, a cobertura vegetal amazônica irriga, naturalmente, áreas agrícolas distantes, contribuindo para a estabilidade hidrológica e a produtividade rural. Segundo, a provisão de alimentos. Produtos florestais não madeireiros, como a castanha do Brasil, sustentam comunidades extrativistas e integram cadeias produtivas relevantes, com valor comercial e cultural. Terceiro, a mitigação de gases de efeito estufa. A Amazônia armazena bilhões de toneladas de carbono em sua biomassa. A cada hectare desmatado, esse carbono é liberado, intensificando o aquecimento global. Quarto, a provisão de matérias-primas renováveis, como a madeira manejada sob critérios de impacto reduzido e o látex extraído de seringueiras nativas. Esses insumos podem ser explorados de forma sustentável, gerando renda sem comprometer a integridade do ecossistema. E por fim, a biodiversidade, cuja importância extrapola o valor econômico imediato. A Amazônia é o maior reservatório de diversidade biológica do planeta. Abriga espécies com potencial farmacológico, genético, agrícola e ecológico, ainda não totalmente compreendido. Para mensurar esses benefícios, a ciência recorre à valoração econômica. O estudo que guia essa análise emprega um conceito crucial, o de valorização marginal e espacialmente explícita. Isso significa estimar, com precisão, o valor econômico perdido a cada hectare adicional de floresta que é destruído, levando em conta as características específicas de cada localidade, suas funções ecológicas e seus usos potenciais. Essa abordagem contrasta com as práticas anteriores, que se baseavam em médias globais, muitas vezes derivadas de contextos tropicais alheios à realidade amazônica. Tais estimativas desconsideravam as variações locais, resultando em diagnósticos imprecisos e políticas públicas inadequadas. A análise que ora apresentamos corrige essa limitação. Ela parte da realidade biofísica, social e econômica na Amazônia brasileira e oferece uma leitura técnica e geograficamente coerente dos benefícios proporcionados pela floresta em pé. É, portanto,
uma ferramenta estratégica para orientar o planejamento ambiental, o ordenamento territorial e a formulação de políticas públicas eficazes e justas. Durante décadas, a lógica predominante que sustentou políticas de desenvolvimento na Amazônia foi baseada na ideia de que o progresso exige a conversão da floresta em campo aberto, seja para a agricultura, seja para a pecuária. Mas a ciência contemporânea tem revelado uma nova realidade. A floresta em pé não é um empecilho ao desenvolvimento econômico. Ela é, na verdade, um de seus pilares mais valiosos. Este vídeo tem como objetivo apresentar, com base em evidências científicas sólidas, que os serviços ecossistêmicos prestados pela floresta amazônica, como a regulação climática, o sequestro de carbono, a provisão de alimentos e matérias-primas e a conservação da biodiversidade, possuem valor econômico superior ao das atividades agropecuárias realizadas em áreas desmatadas. Essa constatação não é fruto de especulação, mas sim de um estudo pioneiro publicado na revista Nature, por Strand e colaboradores no ano de 2018. Por meio de uma abordagem metodológica inovadora, o estudo estimou os valores marginais e espacialmente explícitos de diversos serviços ecossistêmicos prestados pela floresta amazônica brasileira. Em outras palavras, foi possível calcular, com base em dados empíricos e modelagens avançadas, quanto a sociedade perde em termos financeiros a cada hectare de floresta destruído, e, por consequência, quanto ela ganha ao manter essa floresta em pé. Ao longo deste vídeo, vamos analisar esses dados, interpretar seus significados e refletir sobre as implicações sociais, econômicas e ambientais que deles decorrem. Porque preservar não é apenas proteger a natureza, é proteger o futuro econômico do Brasil e do planeta. A compreensão plena da importância econômica da Amazônia exige, antes de tudo, familiaridade com o conceito-chave, os serviços ecossistêmicos. São chamados assim os benefícios diretos e indiretos que os ecossistemas naturais oferecem à sociedade humana, que sustentam não apenas a biodiversidade, mas também as bases produtivas da economia moderna. No contexto da floresta amazônica, destacam-se 5 grandes classes desses serviços. Regulação climática, por meio da evapotranspiração das árvores, que influencia padrões regionais e continentais de chuva, irrigando lavouras e abastecendo reservatórios hidrelétricos. Provisão de alimentos, como ocorre com a castanha do Brasil, coletada de forma tradicional e integrada a cadeias de valor que respeitam a floresta em pé. Sequestro e estocagem de carbono, uma função essencial diante da emergência climática global, na qual a Amazônia atua como sumidouro natural de dióxido de carbono. Provisão de matéria-prima renovável, como a madeira manejada sob técnicas de impacto reduzido e o látex extraído de seringueiras nativas, com potencial de geração de renda sustentável. E, por fim, a manutenção da biodiversidade, com milhares de espécies endêmicas que compõem um banco genético de valor incalculável para a ciência, a medicina, a agricultura e para a estabilidade dos ecossistemas planetários. Para que esses serviços sejam considerados na formulação de políticas públicas e decisões econômicas, é necessário traduzi-los em uma linguagem comum à gestão, o valor monetário. Nesse sentido, o estudo conduzido por Strand introduz um avanço metodológico crucial, a valoração marginal e espacialmente explícita dos serviços ecossistêmicos da Amazônia brasileira. Isso significa que os pesquisadores calcularam quanto se perde economicamente a cada hectare adicional de floresta desmatado, considerando as características ambientais e econômicas específicas de cada localidade. Ao contrário de estudos anteriores, que utilizavam médias globais com pouca representatividade regional, muitas vezes baseados em florestas tropicais de outros continentes, esta pesquisa trabalha com dados concretos da realidade amazônica, empregando modelos sofisticados e bases empíricas robustas. Essa abordagem elimina generalizações imprecisas e oferece um instrumento confiável e tecnicamente sólido para o planejamento ambiental, o ordenamento territorial e a gestão de políticas de conservação com base científica e econômica. Valorar a floresta não é apenas estimar seus benefícios,
é reconhecer que, no século XXI, manter a Amazônia em pé é uma estratégia inteligente, rentável e absolutamente necessária. A valorização econômica da floresta amazônica não é apenas uma constatação científica. Ela é também uma diretriz reconhecida em nosso ordenamento jurídico e nas políticas públicas ambientais do Brasil. Em 2021, foi sancionada a Lei nº 14.119, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA. Essa norma representa um marco no reconhecimento pelo Estado brasileiro de que a conservação dos ecossistemas deve ser incentivada com instrumentos econômicos concretos. O pagamento por serviços ambientais permite que indivíduos, comunidades e entes federativos recebam recursos financeiros pela manutenção de florestas, recursos hídricos, biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos essenciais ao equilíbrio ambiental e à segurança climática. O PSA se consolida como uma ferramenta estratégica de valorização da floresta em pé, permitindo que preservar seja tão ou mais rentável do que explorar, e que comunidades tradicionais e produtores rurais tenham alternativas sustentáveis de geração de renda. Além disso, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, um pacto climático internacional que estabelece metas obrigatórias de redução das emissões de gases do efeito estufa. Essas metas, chamadas de Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDCs, incluem o compromisso de reduzir, até 2025, 37% das emissões em relação aos níveis de 2005, com especial ênfase no combate ao desmatamento na Amazônia. Nesse contexto, a valorização dos serviços ecossistêmicos florestais não é apenas desejável, ela é indispensável. Fornece os dados e os fundamentos econômicos que justificam investimentos em conservação, compensações financeiras e políticas públicas baseadas em evidências científicas. A floresta, portanto, passa a ser conhecida também juridicamente como um ativo estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil no século XXI. Traduzir a complexidade ecológica da Amazônia em valores econômicos confiáveis não é tarefa simples. Para isso, os pesquisadores responsáveis pelo estudo recorreram à arquitetura metodológica inovadora, robusta e multidisciplinar, apoiada em modelos computacionais sofisticados, calibrados com dados reais da floresta brasileira. Foram utilizados 5 modelos principais. O SimMadeira+, que simula a produção florestal sustentável em regime de manejo de impacto reduzido, estimando a renda líquida gerada pela extração madeireira ao longo de um ciclo de 30 anos. O EcoFire, que calcula as perdas econômicas decorrentes de incêndios florestais, quantificando o impacto direto do fogo sobre a produtividade da madeira. O FISC, sigla para Fire Ignition Spread and Carbon, modelo de propagação de incêndios que integra variáveis climáticas, topográficas e de cobertura vegetal para prever onde o fogo pode se espalhar. O SimAmazônia 2, que projeta cenários de desmatamento futuro em diferentes contextos de política pública, permitindo estimar as emissões de dióxido de carbono evitadas com a conservação florestal. E o modelo IBIS, acoplado ao sistema climático CCM3, que simula os efeitos da cobertura florestal sobre o regime de chuvas, possibilitando calcular o impacto do desmatamento sobre a produtividade agrícola e energética. Para padronizar os resultados e permitir comparações coerentes, os valores obtidos por esses modelos foram convertidos por meio do critério de anuidade equivalente, ou EAA, expressando o valor anual dos serviços ecossistêmicos em dólares por hectare, por ano, ao longo de 3 décadas, com uma taxa de desconto de 5%. O estudo concentrou-se em 4 categorias de serviços ecossistêmicos, cujos dados são mensuráveis com elevado grau de precisão metodológica. Primeiro, a produção de alimentos, representada pela coleta de castanha do Brasil, um produto extrativista tradicional com expressiva relevância socioeconômica. Segundo, a provisão de matérias-primas renováveis, como a madeira extraída sob manejo sustentável e a borracha natural, cuja cadeia produtiva se encontra consolidada em estados como Acre e Pará. Terceiro, a regulação climática,
especialmente a influência da floresta sobre o regime de chuvas que afeta diretamente a produtividade da soja, da pecuária e da geração de energia hidrelétrica. E quarto, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo o dióxido de carbono, CO2, cuja redução é valorizada no mercado internacional de carbono e fundamental para o cumprimento das metas climáticas nacionais. Ao focar nessas 4 categorias, o estudo assegura alta confiabilidade científica nos resultados, sem incorrer nas incertezas metodológicas que ainda limitam a valorização monetária de serviços como a biodiversidade, os benefícios culturais ou a polinização. O que se apresenta, portanto, é um retrato técnico rigoroso da floresta amazônica como ativo econômico, uma base sólida para políticas públicas que conciliem conservação ambiental e desenvolvimento com responsabilidade científica. Entre os muitos frutos da floresta, há um que se destaca por seu valor nutricional, cultural e econômico, a castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Esse produto não apenas alimenta milhões de pessoas, mas sustenta milhares de famílias extrativistas que vivem em harmonia com a floresta. O estudo conduzido por Strand demonstrou que, em áreas de alta produtividade, a coleta da castanha do Brasil pode gerar rendimentos de até $46 por hectare por ano, um valor expressivo quando se considera que a floresta permanece intacta. Os chamados hotspots de produção concentram-se especialmente no sul do Amazonas e no nordeste do Pará, regiões onde as condições ecológicas são favoráveis e as árvores frutíferas são abundantes. No entanto, o potencial econômico da castanha não depende apenas da natureza, depende também da infraestrutura local e da existência de cadeias produtivas organizadas. A proximidade com cooperativas, centros de beneficiamento e rotas de escoamento é determinante para o sucesso da atividade. Quanto mais integrada a cadeia produtiva, maior o retorno econômico para as comunidades extrativistas e menor a pressão por desmatamento. A castanha do Brasil, portanto, é mais que um alimento, é um símbolo de desenvolvimento sustentável, um exemplo de como a floresta pode gerar riqueza sem precisar ser destruída. A floresta amazônica também é uma fonte estratégica de matéria-prima renovável. Entre os produtos que se destacam estão a borracha natural e a madeira extraída sob manejo de impacto reduzido. 2 cadeias produtivas que ilustram com clareza o potencial econômico da floresta em pé. A extração de borracha, ainda praticada por comunidades tradicionais em diversas regiões, gera rendas modestas, uma média de 56 centavos de dólar por hectare por ano, podendo alcançar até 6,13 dólares por hectare por ano, em áreas com incentivos governamentais. Esse rendimento, embora limitado, representa uma importante fonte de subsistência e está fortemente vinculado a políticas públicas de subsídio e à valorização cultural do modo de vida seringueiro. Já a produção de madeira sob manejo de impacto reduzido apresenta resultados mais expressivos do ponto de vista econômico. A técnica segue normas rígidas de colheita seletiva e planejamento florestal, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA número 406 de 2009. Em média, essa atividade gera 20 dólares por hectare por ano, mas pode atingir 320 dólares por hectare por ano, em áreas estratégicas próximas a centros de processamento, como no centro e norte do estado do Pará e no noroeste do Mato Grosso. Esses números evidenciam que a madeira, quando explorada de forma tecnicamente orientada e legalmente regulada, pode oferecer retornos significativos sem comprometer a integridade do ecossistema. Trata-se de um caminho viável para transformar a floresta em uma fonte contínua de renda, preservando seus serviços ambientais e respeitando seus limites ecológicos. Borracha e madeira, portanto, representam faces complementares da mesma lógica: usar sem destruir, explorar com responsabilidade e conservar com inteligência. Entre todos os serviços ecossistêmicos prestados pela floresta amazônica, poucos são tão estratégicos e globais quanto sua capacidade de mitigar as mudanças climáticas por meio do sequestro de carbono. A floresta funciona como um gigantesco reservatório de dióxido de carbono. Quando preservada, ela estabiliza o clima, reduz os efeitos do aquecimento global e cumpre um papel central nos compromissos ambientais do Brasil,
perante a comunidade internacional. O estudo conduzido por Strand demonstrou que, em regiões sob risco iminente de desmatamento, a redução das emissões de CO2 pode alcançar um valor de até $100 por hectare por ano, um montante relevante quando se considera a escala continental da floresta amazônica. Além disso, se o Brasil cumprir suas metas de redução de emissões conforme estabelecido no Acordo de Paris, o potencial de receita com mecanismo de compensação climática, como o RED+, redução de emissões por desmatamento e degradação, pode atingir até $48 bilhões em 2025. Trata-se de uma oportunidade histórica, receber recursos financeiros internacionais pela simples e poderosa decisão de manter a floresta em pé. Assim, a mitigação de CO2 não é apenas um benefício ambiental, é também um ativo econômico de escala global, que reforça o protagonismo do Brasil na agenda climática e oferece fundamentos concretos para políticas públicas de conservação. Poucos percebem, mas a floresta amazônica é um motor climático invisível. Suas árvores, ao transpirarem, lançam vapor d'água na atmosfera, alimentando nuvens que viajam milhares de quilômetros, irrigando lavouras, pastagens e reservatórios hidrelétricos em diversas regiões do país. Esse processo, chamado de evapotranspiração, é essencial para a formação das chuvas que sustentam grande parte da produção agropecuária nacional. Quando a floresta é desmatada, esse sistema natural se rompe, a umidade deixa de ser gerada, os ventos perdem força e as chuvas tornam-se mais escassas e irregulares. Os impactos econômicos são concretos e mensuráveis. Segundo dados do estudo de Strand, a perda de cobertura florestal pode reduzir os lucros da produção de soja em até $9 por hectare por ano, enquanto a pecuária perde em média $5,43 por hectare por ano, devido à menor disponibilidade hídrica e ao estresse térmico sobre os animais. Até mesmo a geração de energia elétrica é afetada. A diminuição das chuvas impacta os reservatórios, especialmente durante os períodos de transição entre as estações, gerando perdas médias de até $1,84 por hectare por ano para as hidrelétricas. Trata-se de um efeito de retroalimentação negativa. O desmatamento compromete as chuvas, a queda das chuvas reduz a produtividade e a baixa produtividade pressiona por mais desmatamento. Um ciclo vicioso que ameaça a segurança hídrica, energética e alimentar do país. Preservar a floresta amazônica, portanto, não é apenas uma questão ambiental, é uma medida estratégica de resiliência econômica, capaz de assegurar a estabilidade climática e proteger setores fundamentais da economia nacional. O fogo, elemento ausente nos ciclos ecológicos naturais da floresta amazônica, tornou-se uma ameaça recorrente. Em um ambiente úmido, a propagação de incêndios só é possível em áreas previamente degradadas, onde o desmatamento, a fragmentação e a estiagem abrem caminho para a combustão. Os efeitos econômicos dessas queimadas são profundos. De acordo com as estimativas do modelo EcoFire, as perdas médias de rentabilidade da madeira em áreas afetadas por incêndio chegam a $39 por hectare por ano, podendo atingir $183 por hectare por ano em regiões de alta produtividade madeireira, como os entornos das serrarias do sul e leste da Amazônia. Essas perdas não incluem os danos à biodiversidade, à saúde humana ou às emissões de carbono, sendo uma estimativa conservadora, centrada unicamente na degradação da madeira comercializável. A modelagem foi realizada com auxílio de 2 sistemas avançados, o EcoFire, que estima as perdas econômicas do setor madeireiro associadas ao fogo, e o FISC, Fire Ignition Spread and Carbon, que simula a propagação futura dos incêndios com base em variáveis climáticas, cobertura vegetal e frequência histórica de queimadas. Os resultados revelam uma dura realidade. Mesmo áreas que não foram desmatadas podem ter sua rentabilidade drasticamente reduzida pela degradação térmica causada pelo fogo. Preservar a integridade ecológica da floresta e impedir a ignição de focos de incêndio é, portanto, uma medida de proteção econômica e ambiental urgente, especialmente em um cenário de mudanças climáticas e aumento da vulnerabilidade hídrica. A Amazônia é, sem dúvida,
o maior reservatório de biodiversidade do planeta. São milhares de espécies vegetais e animais, muitas ainda desconhecidas da ciência, que desempenham papéis fundamentais no equilíbrio ecológico global e possuem potenciais usos em áreas como medicina, agricultura, engenharia genética e biotecnologia. No estudo conduzido por Strand, a biodiversidade não foi valorada monetariamente, em razão das limitações metodológicas que ainda desafiam a tradução direta de sua complexidade em cifras econômicas. No entanto, sua relevância foi mapeada com rigor técnico por meio de métricas compostas que incluem endemismo, diversidade filogenética e heterogeneidade ecológica. O resultado é uma representação espacial precisa das regiões com maior riqueza biológica, identificando áreas prioritárias para a conservação, muitas das quais coincidem com zonas de alto valor econômico estimado pelos serviços ecossistêmicos. Essa sobreposição dá origem a um conceito estratégico, as áreas de valor sinérgico, onde a floresta em pé oferece simultaneamente alta rentabilidade e alta relevância ecológica. Em tais regiões, preservar não é apenas uma escolha ético-ambiental, mas uma decisão racional com base em dados, capaz de gerar benefícios múltiplos para a sociedade, hoje e no futuro. Ao reconhecer a biodiversidade como um ativo essencial, mesmo sem preço definido, reafirmamos a necessidade de proteger o que ainda não conhecemos, antes que seja perdido para sempre, porque na Amazônia, o invisível também é valioso. Muito se afirma que a conversão da floresta em pasto ou lavoura é necessária para o crescimento econômico na Amazônia, mas os dados nos convidam a reavaliar essa premissa. Segundo estimativas oficiais, o produto interno bruto do setor agropecuário na Amazônia Legal gira em torno de 10 bilhões de dólares por ano. Esse valor inclui a produção de grãos, carne e outras atividades agroindustriais baseadas, em grande parte, na expansão da fronteira agrícola. No entanto, os resultados do estudo de Strand revelam que, mesmo com abordagem conservadora e focada em apenas 4 categorias de serviços ecossistêmicos, alimentos, matérias-primas, regulação climática e mitigação de carbono, o valor anual da floresta em pé varia entre 8,8 a 10,6 bilhões de dólares por ano. Isso significa que a Amazônia preservada já gera, em termos econômicos, uma riqueza equivalente e, em muitos casos, superior àquela proporcionada pelo setor agropecuário instalado em áreas desmatadas. E mais, esse valor não inclui diversos outros serviços ambientais ainda não quantificados, como a polinização, a regulação hídrica de bacias, o turismo ecológico, os usos medicinais e o valor resistencial da biodiversidade. A conclusão é inequívoca. Mesmo com valorização subestimada e incompleta, os serviços ambientais da floresta em pé já se equiparam ou superam o PIB do agro na região amazônica. Desse modo, conservar não é uma perda econômica, é a manutenção de um patrimônio invisível que sustenta a estabilidade ambiental, a soberania hídrica e a viabilidade econômica do Brasil no longo prazo. Os dados apresentados até aqui não deixam margem para dúvidas. A floresta amazônica em pé gera valor econômico real, mensurável e estratégico para o país. Reconhecer esse valor, no entanto, não basta, é preciso transformá-lo em política pública. Isso começa com a consolidação de instrumentos que atribuem incentivos à conservação e ao uso racional dos recursos naturais. Um deles é o pagamento por serviços ambientais, o PSA, previsto pela Lei 14.119 de 2021, que permite a remuneração direta de indivíduos, comunidades ou municípios que contribuem para a manutenção de funções ecossistêmicas essenciais, como a proteção de nascentes, a captura de carbono ou a preservação da biodiversidade. Outra política de destaque é o ICMS ecológico, já implementado em diversos estados da federação, que redistribui parte da receita tributária com base na proporção de áreas protegidas ou bem manejadas em cada município. Esse instrumento estimula a valorização do território conservado como ativo econômico de interesse público. Além disso, é fundamental ampliar e fortalecer os fundos de conservação, especialmente aqueles com financiamento internacional, como o Fundo Amazônia, que já mobilizou bilhões de reais para ações de combate ao desmatamento, regularização fundiária e valorização de cadeias produtivas sustentáveis.
No âmbito global, o Brasil precisa continuar participando ativamente dos mecanismos multilaterais de compensação por emissões evitadas, como o RED+, reconhecido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A floresta, ao manter-se de pé, presta um serviço à humanidade, e esse serviço precisa ser retribuído com recursos financeiros proporcionais à sua importância estratégica. Por fim, todos os mapas de valor apresentados no estudo de Trend devem ser incorporados de forma sistemática aos instrumentos de planejamento territorial, como o zoneamento ecológico econômico. O zoneamento ecológico econômico é a base técnica e legal para orientar o uso do solo, definir áreas prioritárias para conservação, zonear atividades econômicas e evitar conflitos entre produtividade e preservação. Quando respaldado por dados espaciais robustos, como os que revelam os serviços ecossistêmicos da Amazônia, ele se transforma em uma poderosa ferramenta de governança ambiental. Assim, mais do que conservar a floresta por sensibilidade ambiental ou imperativo ético, devemos protegê-la por inteligência estratégica, responsabilidade econômica e compromisso com o futuro. Porque quem governa com dados protege com consistência e quem protege a Amazônia protege o Brasil. A preservação da Amazônia não é apenas o imperativo ecológico, é sobretudo uma decisão econômica racional, alicerçada em dados, projeções e evidências. A floresta vale mais em pé, não apenas pela vida que abriga, mas pela riqueza invisível que sustenta o Brasil e o planeta. Riqueza esta expressa nos serviços ecossistêmicos que regulam o clima, conservam a biodiversidade, produzem alimentos, armazenam carbono e irrigam cadeias produtivas inteiras. Diante desse diagnóstico, é hora de agir. À comunidade científica cabe ampliar e aprofundar as pesquisas de validação ecológica e econômica, incorporando novas metodologias, novos serviços e novas variáveis ainda não plenamente quantificadas. Aos gestores públicos, é urgente incorporar os dados sobre os serviços ecossistêmicos nos instrumentos de planejamento territorial, como o zoneamento ecológico econômico, os planos diretores municipais e as políticas estaduais de meio ambiente. À sociedade civil e às organizações comunitárias e aos movimentos socioambientais, é necessário fortalecer o apoio a projetos de conservação produtiva, que aliam sustentabilidade, geração de renda e justiça socioambiental, sempre com base científica e responsabilidade social. Porque preservar a Amazônia não é retroceder, é avançar com a inteligência, assegurando que o desenvolvimento do país caminhe lado a lado com a integridade de seus ecossistemas. O tempo de esperar passou. É tempo de reconhecer, planejar e transformar. A Amazônia nos chama e o futuro do Brasil responde com a floresta em pé. Este vídeo tem como base científica o artigo intitulado Specially Explicit Evaluation of the Brazilian Amazon Forest Ecosystem Services, publicado em 2018 na revista Nature. O estudo conduzido por Stanton Soares Filhos e colaboradores representa um marco na valoração econômica da floresta amazônica ao adotar uma abordagem metodológica inédita, espacialmente explícita, técnica e cientificamente robusta. A pesquisa contou com a participação de um consórcio internacional e interinstitucional de excelência, envolvendo instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, o World Bank, a Red Bull University da Holanda e a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Os resultados apresentados foram possíveis graças à aplicação de 5 modelos computacionais avançados: o Sim Madeira Mais, para estimativas de produção madeireira sustentável, o EcoFire, para mensuração das perdas econômicas causadas pelos incêndios florestais, o FISC, que simula a propagação do fogo e as emissões de carbono, o Sim Amazônia 2, para projeções de desmatamento futuro e cenários de mitigação, e o modelo climático IBS, acoplado ao CCM3, utilizado para estimar os efeitos do desmatamento sob o regime de chuvas. A ciência brasileira tem demonstrado com precisão e integridade o valor estratégico da Amazônia.
Que este trabalho sirva como instrumento de referência para gestores, pesquisadores, educadores e cidadãos comprometidos com o futuro do nosso país e do nosso planeta. A floresta fala, a ciência traduz. Cabe a nós ouvir e agir.